Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do PodSA, diretamente da COP30, em parceria com o CREA, com Fé e Mútua. Nós estamos aqui no stand do CREA, né, na Green Zone, e você é nosso convidado para participar de mais um episódio aqui com muitos convidados que vieram falar sobre NR01, né, tudo um pouco mais. Então, antes de iniciar, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, tanto no canal do PodSA quanto no canal do CREA. E lá no Instagram, @CREA_PA e @PodSA Podcast. Não deixa de seguir e que a gente vai trazer muito mais conteúdo sobre a COP30 nesse especial. Então, queria agradecer vocês por aceitarem esse convite, né, do CREA, de antemão. Me passaram esse tema, nos passaram, né, sobre NR01. E queria começar aqui com o nosso parceiro Juan, que também é inspetor do CREA. E Juan, agradecer a sua participação e queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse a tua atuação, a tua área de formação, hoje como você trabalha, né? E fica à vontade. Boa tarde pessoal, tudo bom? Me chamo Juan Pinamar, sou coordenador dos inspetores do Estado do Pará. A minha atuação hoje em dia é mais na área do licenciamento ambiental, onde eu atuo já tem muitos anos, licenciamento de pontos, fronteira, supermercado, vai vários tipos de gerência. Também atuo na parte também sou engenheiro de segurança do trabalho, onde algumas empresas procuram, né, a atualização de PGR, fazer PGR, a ideia de PCAT, POP, entre outros procedimentos também, PCMCO. Então também atuo nessa parte de execução desses projetos. E alguns, como às vezes alguns equipamentos eu atuo como a parte de ruído também, alguns tipos de laudo de ruído também nessa pegada. Também tem uma empresa envolvida a parte de engenharia civil, onde a gente atua com projetos de residenciais, uma parte incorporadora mesmo, que vai desde a execução do projeto, entendeu? Desde a fabricação, execução e entregar também o serviço para o cliente. Então é muito importante, a área de civil também está crescendo bastante, cada dia mais com a COP, né? Então muita execução de obra, muita regulamentação, muito loteamento. Então, graças a Deus, o mercado está bem aquecido. Bem aquecido aí. E aqui a gente tem a Helena, né? A Helena também atua na parte de segurança do trabalho, né, Helena? Então, fica à vontade, fala um pouquinho sobre você, se apresenta aí para o pessoal que está nos assistindo. Olá pessoal, é uma satisfação enorme participar desse podcast aqui. Eu me chamo Helena Fernandes, sou primeira formação em engenheira sanitarista, sou também, né, especializada em engenharia de segurança do trabalho. Estou hoje como conselheira no CREA Pará e faço parte da coordenadoria de segurança do trabalho da Nacional. Tá? A minha atuação, hoje eu trabalho numa empresa que ela é uma empresa seletista, né? O regime dela é o seletista e a experiência que eu tenho muito é nessa vivência dentro da minha empresa mesmo, com o ambiente da segurança do trabalho, com a equipe que trabalha lá. Eu trabalho na COSAMPA, na Companhia de Saneamento do Estado do Pará. E é isso, gente. E, Matheus, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado e se apresenta para o pessoal que está nos assistindo aí também. Obrigado, é uma satisfação estar aqui junto a vocês, junto ao podcast também, junto ao canal e a todos aqueles que estão acompanhando conosco. Meu nome é Matheus Matos, eu sou engenheiro civil de formação inicial, sou engenheiro de segurança do trabalho, também docente aqui dentro do estado do Pará, mestrado na área de engenharia naval e doutorado também na área de engenharias sendo trabalhado, no qual a gente vem desenvolvendo ações vinculadas práticas sempre dentro dessa área. E falar sobre segurança é cada vez um desafio bem maior. Por quê? Porque a segurança ela deve ser integralizada, cada vez mais. E a gente trabalha muito forte com uma mudança de mentalidade. Então, nesses mais de 10 anos de trabalho que eu venho atuando, de forma como docente, profissional de área, consultor de mercado, muitas das vezes de forma técnica sendo trabalhada, a gente observa muito uma mudança de cultura.
E nessa mudança de cultura que nós observamos, isso cada vez mais está entranhado na sociedade, consumidores conseguem verificar isso. Pegando o gancho, inclusive, do Juan, quando ele se apresentou vinculado à empresa, hoje, se eu pego uma empresa e vou fazer uma construção, analisando também como engenheiro civil, a primeira coisa que tem lá no registro dela, lá na placa, estamos há tantos dias sem um acidente do trabalho. Isso daí é comprado, isso daí é verificado, isso daí é moldado. Isso hoje o cliente final ele se importa, ele analisa, e é um dos fatores basilares que nós vamos ter hoje também a ser trabalhados. Falando disso, né, de segurança, a gente veio para falar sobre a atualização da NR01 e a questão da Coordenadoria de Segurança do Trabalho, né, a influência, como que ela atua. A Helena falou que ela participa da Câmara, né, de Segurança do Trabalho, e eu queria ouvir de ti, entender como que funciona essa Câmara, como que é a atuação de vocês em relação à segurança do trabalho. Então, ela é anual, a gente participa dela durante o ano, vai mudando a coordenação. E o papel da Câmara é justamente fazer a interface, a interligação entre a reunião, é um fórum, né, entre os CREAs de todo o Brasil, onde cada CREA encaminha um conselheiro para fazer parte da Câmara Nacional da Segurança do Trabalho, e faz essa correlação lá para que a gente faça debates, discuta e apresente propostas, né, para a questão de melhorar a fiscalização, ver como é que está a atuação do profissional e poder contribuir com algo a mais que seja referente ao âmbito do trabalho mesmo em si, junto ao CONFEA. É um fórum consultivo, né? Uma coordenação só consultiva, a gente não delibera nada. Ótimo. Juan, e como é que funciona você enquanto inspetor, né, claro? Como que funciona uma inspeção hoje? Eu não sei se isso é contigo ou com outra pessoa, mas como que funciona a inspeção? Chegou numa obra, vou avaliar os riscos inerentes da NR01 dentro de uma... Vamos tentar explicar primeiro o que seria o trabalho do inspetor. Perfeito, perfeito. O trabalho do inspetor dentro do CREA, ele visa aquele trabalho mais em foco no município. Então, temos 144 municípios aqui no estado do Pará, existe um inspetor. E alguns inspetores que não têm inspetoria física em seus municípios, eles têm a nomenclatura de inspetor especial. Sim. Tá? Então, o trabalho de fiscalização, o trabalho de inspecionar a obra ou de inspecionar algum tipo de serviço no município não é do inspetor, e sim do fiscal do CREA. Então, onde quem compete a auto de infração, cobrança de documento, ver a situação do profissional, se ele está registrado, se a empresa está registrada, é o fiscal do CREA. Mas não quer dizer que o inspetor não acompanha a fiscalização, não quer dizer que o fiscal, às vezes, ele vai numa localidade, numa realidade, às vezes precisa de alguma ajuda, de algum tipo de informação que só localmente o inspetor será capacitado de ajudar a ele entender e aplicar, às vezes, alguma ação referente àquela obra lá. Então, o inspetor tem esse trabalho político, esse trabalho de fazer as parcerias com o poder público, o Ministério Público, prefeitos, vereadores, institutos, primeiro, segundo, terceiro setor. Então, o trabalho do inspetor, para finalizar, seria a representatividade da presidência naquele município. É um apoio político, né? Mas é claro, não deixa de ser que vocês acompanham também, né, as fiscalizações, e a gente sabe que hoje o Pará, boa parte das obras, não só no Pará quanto no Brasil, muitas obras elas não têm nenhum tipo de documentação. E a NR01 está sofrendo alteração aí. Queria que vocês falassem um pouquinho para o nosso público com relação a essas atualizações, o que tem de novidade, quem trabalha com essa NR, quem atua nas obras, pode pegar de insight para poder não sofrer com
não tem uma informação e essa documentação faltou, entendeu? Questão da diária, né? Sim. Nosso amigo Matheus. Matheus é o cara. Acho que ele consegue informar Show de sobre bola. essas questões de projetos, laudos, documentos, em relação para a empresa estar regulamentada, tá entendendo? Aí, em cima disso, imagino que questão de documentos de projetos de execução do CREA também. Também. E aí é um prazer falar sobre isso, até porque cada vez mais hoje nós temos uma ação das empresas que trabalham conosco vinculado a isso. Então as empresas mudaram o olhar vinculado à área. Eu não faço mais segurança necessariamente por uma obrigatoriedade, mas eu faço aquilo porque eu tenho que fazer e entender um valor de mercado. E é isso que é muito interessante. A NR1 ela vem cada vez mais mostrar que eu tenho um amparo vinculado a esse trabalhador no formato social. Onde é o social? Quando eu estou me importando com ele desde a origem daquele processo. Hoje, se a gente observar já historicamente, se eu tenho um acidente do trabalho que acontece com esse trabalhador, independentemente se é no ponto original, no translado dele da casa até o trabalho ou do trabalho até a casa, já tenho uma vinculação. Mas além disso, a NR1 ela está preocupada hoje com o amparo, principalmente fatores psicológicos atrelados a isso. Então eu consigo mensurar se aquele ambiente de trabalho está gerando ansiedade, estresse, níveis vinculados àquele trabalhador que podem mensurar lá na frente numa análise que pode acarretar uma doença grave vinculado a ele. Se nós lembrarmos anteriormente, fizermos uma análise histórica, isso já era um pouco trabalhado, só que em outras formas. Bora lembrar do exemplo clássico do amianto. Eu precisei ter vários trabalhadores que, por conta do contato direto com o amianto, lá na frente estavam gerando uma doença ocupacional que era vinculada ao quê? Ao câncer. E aí, quando a gente tem hoje vinculado a ambientes estressores, ambientes onde eu tenho jornadas extremamente prolongadas, N fatores que correlacionam isso, a gente consegue observar que lá na frente, uma das condicionantes que mais aumentaram desde o período da pandemia para cá, vem sendo o quê? Afastamentos vinculados por fatores psicológicos. E como mensurar isso? Como analisar? Como fazer com que lá na frente isso também não gere maiores danos, não só àquele trabalhador, mas toda a sociedade? Bora lembrar de um fator importante, Ricardo. Quando eu tenho uma pessoa que ela deixa de se tornar produtiva na sociedade, entra de benefício ou algo do tipo, aquele nicho de realização de atividade, ele é o quê? Dividido a outras pessoas. Então, se eu tenho uma pessoa que não está operante, eu tenho outras pessoas que precisam vir e também compensar esse processo. Fora todo o fator que envolve a família. Então, tudo isso são fatores que a NR1 ela busca uma retomada, ela busca uma melhoria para que lá na frente nós possamos ter uma sociedade cada vez mais qualificada e com saúde perante a sociedade. Perfeito. E assim, a Helena, acho que você pode até comentar um pouquinho mais sobre a fala do Matheus, enquanto Câmara, né, participante da Câmara de Saúde e Segurança do Trabalho. Durante o ano de 2025, a gente não teve muita abordagem lá sobre a NR01 e essas alterações. Mas assim, na Câmara, o que a gente observa mesmo é que qual é o papel do engenheiro de segurança dentro desse contexto, porque a gente envolve ali a psicologia, né, esses conflitos de quem é que vai de fato fazer esse diagnóstico, né, essa análise desse risco. É o engenheiro, mas, por exemplo, eu observo que há conflitos, né? Às vezes estão jogando isso muito para o psicólogo. E como conduzir, como desenvolver esse trabalho interno, até porque a gente está no processo de adaptação a essa norma. Então, todas as empresas vão precisar se adaptar. E essa é uma das discussões para a gente não ter a intrusão, de fato saber qual é o papel do engenheiro de segurança do trabalho. O PGR é dele, né? Então ele é o responsável por esse programa de gerenciamento dos riscos em gerais, né? Envolvendo o psicossocial. Então, e como é que vai se lidar essa dinâmica de hierarquia? Se existe essa hierarquia, psicólogo, assistente social, engenheiro de segurança, para que até as próprias empresas saibam fazer essa adaptação de uma forma bem clara, bem expressiva, e a gente vê que há necessidade do envolvimento de toda a empresa, porque é isso que a NR busca, ela busca justamente isso, que todos os trabalhadores sejam atingidos, até porque a discussão, né, quem
faz a NR, quem fez essa alteração foi o Ministério do Trabalho e Emprego, né, junto com a Fundacentro, né? É tripartite, então é Fundacentro, governo, trabalhador e empregado. E aí gera-se essa alteração da NR 01, onde a gente não tem mais o PPRA, que ficava lá na 9, né? E vem para 01. Então essas informações, elas são ainda muito delicadas a serem discutidas dentro do ambiente da empresa. Na minha empresa, na Cozampa, por exemplo, já está sendo feitas discussões através de palestras, de conscientização para os funcionários. Então, assim, é um trabalho muito paulatino, né? Eu fui conversar com a gerente da área e ela estava me falando, Helena, a gente ainda está muito entrando nesse novo cenário para conscientizar, principalmente quem está aqui na liderança, para enxergar que aquele profissional que está ali trabalhando com ele não está passando por algum problema, então ele precisa também se sensibilizar. Nossa, então as empresas ainda têm uma dificuldade porque para quem presta serviço, né, o Matheus trabalha na área, atua na área, o Juan atua na área, ainda tem essa resistência das empresas, não digo resistência, mas isso, falta de informação. Eu vejo que é adaptação mesmo a um novo momento, né? A um novo cenário. Então, essa adaptação ela tem que ser paulatina e muito cuidadosa, para que não haja conflito entre os profissionais envolvidos nesse diagnóstico, né, nessa participação toda, e ao mesmo tempo de que forma vão ser feitos programas, né, para esse novo cenário, para que seja atingido dentro da norma até maio de 2026, seja apresentado planos. As empresas vão precisar apresentar esses planos porque é obrigatório agora, né? Essa questão da saúde mental, esse olhar mais específico para essa questão. Perfeito. Enquanto o CREA, né, o Juan, na qualidade de inspetor, você como conselheira, até podem falar um pouquinho melhor. Enquanto o CREA, hoje existe algum programa interno CREA que possibilita o apoio para os profissionais do próprio CREA, para entender um pouquinho dessas mudanças, para facilitar esse entendimento, porque, é claro, se a gente começa pela engenharia, isso se dissemina. Eu vou falar, a gente precisa fortalecer a nossa Câmara aqui. Nós não temos uma Câmara, lá nacional a gente fala de Câmara pura, né, da segurança do trabalho. Então a gente tem a AESP aqui, que é a Associação de Engenheiros de Segurança do Trabalho do Pará, AESP, e aí a gente precisa estar fortalecendo mais entidades para que a gente possa ter realmente uma Câmara pura da segurança do trabalho e fortalecer mais essa discussão dentro do nosso próprio conselho. E estar na COP30 falando que hoje tem painéis sobre atualizações de NRs, tem painéis sobre sustentabilidade, painéis sobre novidades. E vejo vocês, o que vocês estão achando, né? Juan está aqui já 2 dias, né, Juan? Desde segunda-feira acompanhando os painéis. Então, começar por você, o que está achando da COP30, o que está achando da participação do CREA e principalmente, né, fazendo uma ponte aí entre as normativas, que não só a NR01 que sofre atualização, mas outras também que o pessoal trouxe aí. O Leite da Grisonde vem para difundir as ideias, fazer com que esses painéis, que os profissionais, que a sociedade civil, ela possa estar fazendo essa pesquisa, e o que mais interessar ela, os painéis, ela sim vai assistir. Sim. O estande do CREA, ele vem com vários painéis falando sobre água, falando sobre licenciamento ambiental, falando sobre engenharia pública, que é uma das pautas onde o CREA ele busca, que, como a nossa presidente fala, a Câmara, né, dos Advogados, ela tem, né, a Defensoria Pública, né, a OAB, né, tem a Defensoria Pública, né, os médicos, né, tem o SUS, né, mas e aí, e o CREA? Onde é que está? Onde é que ele pode, contribuir, né? Quem vai fazer com que a comunidade que precisa de instalação de um abastecimento para entregar uma água potável, a comunidade tal que precisa de construção de uma casa de
como a nossa conselheira federal, Andréa Conduru, falou, que tem várias tecnologias EPS, que é um tipo de tecnologia de construção mais limpa, né, mais fácil. Mas adentrando, falando sobre isso, sobre a COP30, ela vem para, eu digo que vai ter muita coisa boa, fomento em questão da valorização do profissional, mas adentrando na NR1, falando um pouco, atualmente sobre as regulamentações, né, existe atualmente 38 normas regulamentadoras, só que, se não me engano, em vigor só temos 35. E uma delas, que é a NR1, que é a primeira, que eu digo que ela, a partir dela, todas as outras estão conectadas, é como se fosse a NR mãe, onde sofreu essas modificações, estão sofrendo essas modificações, principalmente na parte de segurança e saúde ocupacional, da parte mental, né, e psicossociais. E para adentrar, para eu jogar a bola com o meu amigo Matheus aqui, teve essa atualização que antigamente a NR9 saiu lá sobre o PPRA, e lá descreveu os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, entre outras coisas, e fizeram o programa de risco, né? Então, o gerenciamento de risco que passou para a NR1, onde incrementou várias outras coisas, e ela está tentando incrementar também por conta do histórico que vem acontecendo na sociedade, de burnout, de assédio, de afastamento por doenças físicas, mentais. Então é algo que o mercado, nós como profissionais temos que nos adaptar, o mercado tem que se adaptar, a atualização de documentos tem que vir e as empresas precisam saber. Então o CREA precisa informar, as câmaras precisam informar para as empresas para que não pegue despercebido e o Ministério do Trabalho venha e acarreta algum tipo de multa, tá vendo? Então é importante que isso seja difundido e seja feito. Apesar do que a resolução, que eu dei uma lida, ela não diz praticamente como é que deve ser feito esse tipo de captação de informação, se a pessoa está passando por dificuldade ou não, mas que nós como profissionais devemos ter esse olhar o famoso DDS, esse diálogo todo dia. Tá? O RH precisa também, na hora da entrevista ou da contratação, precisa entender se aquele profissional ele já não vai entrar, vai ser feito a acreditação dele na empresa, se ele já não deve ter algum tipo já vem com esse tipo de doença, né, ocupacional. Então é algo que devemos estar atentos, que o profissional, que o colaborador, ele, assim como o profissional de segurança e o colaborador que atua dentro da empresa, precisa ter esse diálogo, tá vendo? Diálogo aberto. E também a norma, ela tipo assim, não diz exatamente qual profissional deve avaliar, mas que imagino que tanto o engenheiro de segurança do trabalho como a parte também de saúde, os profissionais de saúde psicólogo e entre outros, devem atuar de forma ativa para tentar mitigar esses sinistros que podem vir a acontecer. É bem bacana pegar esse gancho na sua fala, que aí a gente consegue contemplar muita coisa, que inclusive é a necessidade do mercado, né? E aí esse trabalho hoje, se fosse resumir, seria um trabalho de integralização. Esse trabalho de integralizar e correlacionar os fatores. Quando a gente pega o PGR e o GRO, né, o Programa de Gerenciamento de Risco atrelado, ele em si ele já traz características de vários outros documentos. E a primeira pauta é a gente não tentar resumir os outros documentos vinculados a ele. Por exemplo, a análise ergonômica do trabalho. Uma boa análise ergonômica vai estar lá na norma vinculada à norma de número 17, que aborda sobre isso, mas é um tópico fundamental que deve entrar em todo o PGR. Quando eu pego e faço análise, por exemplo, de ruídos, condições químicas de um ambiente, que antigamente estava vinculado lá ao PPRA, ele já está integralizado também nessa NR1. Quando eu pego e faço análise hoje do profissional, como a Helena muito bem falou, o Juan também, em relação à questão da psicologia, a questão da psicologia do trabalho já está sendo vinculada a uma inserção do SESMIT, e já existem anos. E aí um caminho mais fácil que vincularam foi trazer vinculado ao RH, para que conseguisse ter esse olhar, e principalmente pós o período da pandemia, para que a gente pudesse inserir. Então o trabalho ele é um trabalho colaborativo, como a Helena muito bem falou. Esse trabalho colaborativo de inserção e integralização, hoje várias NRs estão sendo trabalhadas de forma integrais uma com a outra. Então já é comum a gente observar que a norma de número 1 relaciona um subitem da NR17, subitem da NR5 e ela começa a correlacionar.
Tanto é verdade que a gente muito bem estava falando aqui sobre... Pois é. E muitas das vezes a gente correlaciona isso com a mudança nesse estilo de leitura, estilo de interpretação e principalmente aplicação. Uma coisa que eu gostaria muito de sugerir ao longo do tempo, e eu creio que a gente poderia fazer isso muito bem, era criar um documento norteador. Porque através desse documento norteador, a gente iria conseguir minimizar muito dessas variâncias que a gente tem. Hoje, a gente tem, vinculado ao PGR, N modelos, aonde eu tenho um modelo que ele faz uma análise qualitativa, outro quantitativa, outros são muito superficiais. Se eu consigo criar um modelo norteador, na ponta quem ganha é o trabalhador e a empresa que ali está vinculada, para que a gente possa otimizar e realmente trazer essa ação de forma global. Se a gente entende esse cenário, e isso é muito bacana, em cenário nacional, a gente consegue também correlacionar os tipos de acidente que ocorrem em cada local. Então, a gente estava falando sobre Santarém, a gente estava falando sobre N locais. Cada local tem uma característica diferente. Então, a norma, por mais que ela seja única em todo o cenário nacional, ela consegue se adaptar a cada local, às mudanças culturais, e é esse o nosso papel de estar no dia a dia fomentando e entregando isso para a sociedade. Você falou agora, Matheus, também, né, das mudanças que vão acontecendo. Tem dois temas que já estão sendo levantados também, inclusive agora, início desse mês, o finalzinho desse mês agora de outubro, teve um encontro aqui dos auditores fiscais sobre a adaptação, né, a segurança do trabalho e a adaptação à mudança do clima. Então, como é que vai ser essa relação dos trabalhadores com essa questão da mudança do clima e o estresse ambiental, né, que é justamente esse estresse causado por essas questões da mudança do clima, que é um tema que a gente está discutindo aqui, né, na COP. E é outro fator legal que a NR01 trouxe, que eu acho que é importante a gente frisar, que é o trabalho, o home office, né? Então também já engloba tudo isso dentro já desse contexto do PGR, né? Vai estar tudo focado. A relação interpessoal também faz parte desse novo contexto da NR01. E isso que você está falando é muito salutar, né? Você trabalhar, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar muito tempo naquele mesmo lugar por várias questões, né? Eu acho que primeiro você tem que desbravar o teu ambiente de trabalho, a tua empresa, conhecer. Se você ficar ali, você se limita, você não se amplia, e isso vai te causando depressão, você vai ficando triste, desmotivado, e tudo isso não vai te trazendo produtividade que você, né, o teu potencial poderia estar aí sendo colocado para fora. Um fator bem interessante vinculado a ela também são os cases positivos atrelados. Se nós observarmos, hoje as empresas estão investindo cada vez mais em quê no trabalhador? Retenção desse trabalhador. A NR1 ela traz isso. Como é que eu posso reter um trabalhador? Estimulando ele em relação ao conhecimento. Então a gente observa muito a amplitude ali de universidades corporativas atreladas a isso. A gente observa fatores vinculados à análise da qualidade de vida dessa pessoa. Então vamos lá. Eu tenho uma parceria, por exemplo, com uma determinada rede de academias. Essa rede de academia é o meu profissional que for lá, eu consigo medir ao longo do tempo que ele consegue ter um desenvolvimento melhor na entrega daquelas relações que ele está fazendo, daqueles pontos que ele está atrelando. Tem várias empresas que trabalham uma outra maneira, que é o seguinte: olha, eu tenho aqui uma área, tipo uma biblioteca corporativa. E aqui cada pessoa que tiver um fluxo de leitura ao longo de um determinado período de tempo, a gente consegue gerar lá na frente um bônus. Esse bônus pode ser financeiro, pode ser em folga, pode ser em N fatores. Então são formas de estimular esse trabalhador para que ele entenda que aquele ambiente laboral dele não é apenas um trabalho, não é apenas uma obrigação. Pode ser algo que realmente vai contribuir com a saúde, não só dele, mas de toda a família que está ao redor. Porque quando a gente pensa, muitas das vezes, o trabalhador, a trabalhadora, a gente está pensando na unidade. A gente precisa pensar na família que está ali ao redor daquela pessoa que vai ser aí aquele elo motivador, aquela engrenagem na sociedade. Eu tive alguns insights enquanto vocês conversavam. Um deles é isso, né? As empresas da região que eu trabalho, que eu moro, que é Parauapebas, elas oferecem aqueles aplicativos de academias, né? Gympass, Total Pass, e ele sempre marca quando você vai na academia. Mas o que eu percebi foi que, tendo um insight aqui, é que as empresas elas não
retiram os dados dali daquele aplicativo para saber se o colaborador dela está indo na academia ou se ele está se exercitando. E a gente pode correlacionar. Vem cá, eu tenho ele está indo de repente 3, 4 vezes na semana. Estou apurando que teve uma melhoria aqui no fator dele. Exato. Opa, é uma relação direta que eu posso fazer, uma correlação direta. E aí a gente começa a analisar N fatores. Uma boa análise que a gente pode fazer e ajuda muito nessa aferição é uma análise qualitativa e quantitativa de condições ergonômicas. Isso daí ajuda muito a gente nesse processo. E aí a gente vai além, já que a gente aborda a questão de home office também para casa dessa pessoa, para casa desse trabalhador, dessa trabalhadora. Esse ambiente vai ajudar muito ele e esse entendimento de forma geral. Pessoal, e só para finalizar, assim, eu acho que a entrega foi muito legal, assim, enquanto podcast, e agradecer vocês mais uma vez e lembrar o nosso público de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e no canal do CREA Pará também, que esse podcast vai estar lá. Se inscrever e ativar o sininho no Instagram, @CREA_PA e @PodSapPodcast. E antes de finalizar, queria que vocês deixassem as redes sociais, LinkedIn, Instagram, Lattes, etc., caso vocês queiram. E como fazer para contratar os serviços, né? Porque aqui eu estou no meio de profissionais também, prestadores de serviço. Então, Juan. Agradeço pela oportunidade. Para finalizar, todos nós, né, temos famílias, todos nós trabalhamos. Sim. E a ideia é que essas discussões a gente possa estar trazendo para nós, porque todos nós queremos voltar em segurança para casa. Então, essa é a palavra que eu deixo e que posso estar trazendo algum tipo de impacto para nós e para a sociedade. Bom, eu tenho uma empresa, como eu falei, que trabalha também com projeto civil, né? Desde a execução, a projetar e executar. Faço alguns serviços, como eu falei, sobre segurança do trabalho, alguns serviços na área de segurança. Então é algo que eu gosto. Procurei aprender, procurei me profissionalizar, por isso que eu fiz essa pós. É algo também que eu amo fazer, é o licenciamento ambiental, onde faz essa regularização da parte ambiental das empresas, que é importante também, para que através desse documento que a empresa deter esse documento, ela consiga fazer os seus empréstimos bancários, ela consiga participar dos seus processos de licitação. Então, vários benefícios que o documento ambiental ele consegue acarretar para a empresa. Mas deixa eu deixar minha rede social aí, né? Siga lá, minha rede social é Engie Juan com H Tupinambá. Engie Juan com H Tupinambá. E a da minha empresa é Concrete_Incorporadora. Agradecer a oportunidade, agradecer a atenção de todos aqueles que estiveram acompanhando a gente aqui. E se eu pudesse deixar uma mensagem, essa mensagem seria crescer sempre 1% a cada período, a cada análise que a gente faz. Eu acho que essa é a mensagem também da COP. A gente está ali numa mudança constante, a gente precisa realmente acontecer. A gente não consegue mudar drasticamente 100% do dia para a noite, mas a gente consegue devagar 1% e lá na frente a gente gera aquele resultado. Nós que somos engenheiros, a gente analisa muito um fator. Bora pegar aqui uma análise prática. Preciso estudar para uma prova, virar à noite, fazer uma prova para ter um determinado resultado. Meu resultado não vai ser legal, não vou alcançar. Mas se eu vier com uma constância naquele processo, tiver 1 hora de estudo ali, com uma rotina, com certeza o seu resultado vai acontecer e a gente vai gerar essa entrega na ponta, até porque nós trabalhamos com vidas em sociedade. Meu Instagram é o @Mateus com TH, _Matos, com 2 T's, 77. Mateus TH, _Matos, com 2 T's, 77. Quem quiser trocar uma ideia, bater um papo, chamar para algum evento, alguma coisa vinculada a palestras, consultoria, entender um pouquinho a vida do Mateus no dia a dia como docente, como pesquisador, como projetista, tá lá para a gente poder entender e poder conversar um pouquinho. Show de bola. Helena? Eu quero dizer que eu já saí um pouco mais rica aqui com vocês três, porque foi muito enriquecedor, foi muito proveitoso essa troca, né, sobre esse tema muito, muito novo, não novo a norma, mas a mudança que aconteceu, e que a gente está na COP também, quero usar o tema da COP. Agora a gente está na época da implementação, né, então que a NR01 seja muito bem implementada, seja muito bem recebida por todas as empresas, por todos os profissionais e por todas as pessoas, e que ela venha realmente para trazer mais saúde ocupacional para todo mundo. Eu também trabalho com o meio ambiente, é um ponto muito forte que eu atuo,
Então, se quiserem também entrar em contato para palestras, para conversar sobre isso, eu estou aqui à disposição. Eu vou deixar o meu contato mesmo, telefônico, 91 992 34 50 64, é o meu contato telefônico. E o meu Insta é AGD_ambiental ESG. Tá, gente? Valeuzão para vocês. Pessoal, esse foi mais um episódio aqui do PodSar, diretamente da COP30. Então, se você gostou, já deixa o like, se inscreva. E é claro, a gente vai estar trazendo aí conteúdo todos os dias durante esse evento mundial. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.